Como já foi dito aqui, nossa escola está em recesso. E nesse período nós vamos nos situar, fazer as adequações necessárias, nos preparar para que, a partir de fevereiro, nós comecemos, de fato, o nosso ano, tá bom? Para isso, eu peço aos irmãos que estejam prioritariamente em oração. Nós vamos também marcar alguns encontros de oração com esse fito, de podermos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos conduza em todo esse processo, não apenas agora no começo, mas ao longo de toda a caminhada, que durará o tempo que Ele assim predeterminar para nós, Mas é importante que nós estejamos mergulhados em oração, tá certo? Nós vamos começar essa semana com o encontro da terça-feira, mas é importante que nós intensifiquemos um pouco a nossa rotina de oração. Depender de Deus é crucial para a caminhada da igreja. Então eu peço aos irmãos que estejam orando. E nesse período, na escola dominical, nós estaremos trabalhando alguns sermões, estudos de forma avulsa, tá certo? Para que a gente possa ter direção. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1. Pensando um pouquinho na situação, que nós estamos vivendo. A gente sair de 2020, como diz o salmista, a gente fica como quem sonha. Um ano interminável. Um ano em que nós vimos tantos projetos não saírem do lugar, não saírem da gaveta, não se tornarem realidades. Alguns deixaram inclusive de existir. Vidas ficaram para trás em 2020. Obviamente que a situação ainda permanece, nós ainda temos um desafio grande pela frente, mas vencer um ciclo é sempre um sinal de esperança, é sempre um incentivo para que nós continuemos a caminhada. Então é dessa forma que eu enxergo o momento que nós estamos vivendo. Estamos começando tudo novo, Pastor novo, não tão novo, não sei se vocês entendem, Igreja nova, cidade nova, perspectivas novas, Mas desafios antigos ainda estão presentes. E nesse contexto nós percebemos que a igreja está inserida em grandes perigos. Eu gostaria de pensar sobre isso com vocês aqui, nessa passagem do capítulo 1 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Nós vamos ler os primeiros 9 versículos dessa passagem. Eu gostaria que você me acompanhasse aí na leitura do texto. Gálatas é uma carta preciosíssima, não é uma carta fácil, não é um escrito, por assim dizer, elogioso à igreja. Paulo está aqui preocupado, mas imbuído de muito amor. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura do versículo 1 até o verso 9 do 1º capítulo, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, a graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo está aqui tomado de estupefação, de admiração, surpresa. E obviamente que todos esses conceitos não são de ordem positiva. Paulo está angustiado, Paulo está preocupado
com o que se passa com a igreja do Senhor. Quando Paulo escreve, ele não está escrevendo a uma igreja específica. A Galácia era uma região, não era uma cidade. É uma região que hoje se situa ali nas proximidades da Turquia. E ali havia muitas igrejas, especialmente na parte sul, onde Paulo e Barnabé fizeram a sua missão e instalaram ali muitas igrejas. Depois de um tempo de instaladas as igrejas, começaram a surgir problemas, começaram a surgir situações que estavam agora preocupando o coração de Paulo. Paulo olhava para aquelas igrejas e percebia aquelas igrejas em franco prejuízo. As igrejas estavam pervertendo a sua mensagem. As igrejas estavam se distanciando de Jesus Cristo. E Paulo, então, com todo amor, ele escreve a essas igrejas. Se você comparar a carta de Gálatas com os outros escritos de Paulo, você vai perceber uma diferença muito interessante. Obviamente que Paulo não está aqui imbuído de ressentimento, de mágoa, ele não está com raiva dessa igreja, mas ele está preocupado. Só que Paulo, diferente do que ele faz a outras igrejas que ele escreve, como aos Efésios, por exemplo, ele não faz nenhum elogio. Ele não destaca nenhuma qualidade, por assim dizer, mais gritante desta igreja. Muito pelo contrário, Paulo começa a apontar que essa igreja está caindo em sua qualidade, que essa igreja está perdendo o seu vigor, que esta igreja está agora, deixando de ser a igreja que ela deveria ser. Paulo então percebe que essa igreja está correndo riscos. E é disso que eu gostaria de falar com vocês hoje, igrejas em perigo. Porque o contexto em que a igreja está inserida hoje, no mundo, é um contexto perigoso. Nós temos ouvido falar de um processo acentuado de secularização, que já tomou conta, por exemplo, da Europa. O nosso canto, vamos assim dizer, no mapa, ainda está numa posição um tanto quanto confortável. A gente ainda vê muitas igrejas, a gente ainda vê muitos movimentos. O evangelicalismo brasileiro ele está ainda em ascensão. No entanto, nós percebemos também uma queda acentuada na qualidade, sobretudo no que diz respeito às questões bíblicas. Prega-se muito, pouco, no entanto, sobre a palavra. Fala-se de tudo nos púlpitos hoje, mas não se fala daquilo que o Senhor diz. Então há muita distorção, a igreja está em perigo, até porque o mundo é um lugar perigoso. O contexto em que a igreja transita é um contexto deficitário, é um contexto preocupante, complicado e difícil. O que exige da igreja necessariamente uma postura firme, arraigada aos ensinos de Cristo Jesus. E esta é a grande preocupação. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele tem duas perspectivas aqui: a defesa do seu apostolado e também a defesa da mensagem centrada no Evangelho. Por que Paulo faz isso? Porque estas são as duas frentes de ataque que a igreja estava sofrendo. Havia um grupo na igreja chamado de judaizantes, que foram judeus que se converteram, mas que não abandonaram as suas práticas, e que estavam agora desenvolvendo um tipo de evangelho onde eles consideravam ser necessários que ainda se mantivessem algumas práticas judaicas, para que as pessoas pudessem assim desenvolver a sua fé de uma forma mais forte. Com isso eles acabavam então afirmando que a salvação dependia de algumas obras, como por exemplo a circuncisão. Circuncisão sempre foi um tema muito presente nas cartas de Paulo, porque era um ponto forte que ele sempre combatia. Sempre havia no meio da igreja alguém que dizia: olha, mas não vamos esquecer da circuncisão, não vamos esquecer o que a gente fez a vida inteira, não entendendo que o objetivo da lei necessariamente era mostrar, revelar o pecado, mas não salvar o indivíduo.
Porque o indivíduo, ele não consegue ser salvo pela lei, uma vez que ele não consegue cumprir a lei. Isso, obviamente, humanamente falando. Não há em nós qualquer condição para que nós cumpramos todos os preceitos que a lei estabelece. Daí a necessidade de dependermos de Cristo. Só Ele perfeitamente pôde cumprir o que a lei exige. Isso custou, obviamente, muito caro. Jesus sofreu o que nenhum de nós suportaria. Mas os judaizantes estavam inserindo essas ideias na igreja. Agora, o diferencial é que as igrejas da Galácia não apenas estavam quietas, ouvindo esses ensinamentos, mas estavam começando a concordar com eles. Elas estavam começando a seguir essas diretrizes. E é onde Paulo então percebe, se preocupa e se levanta para ajudar a igreja e avisá-la do perigo que ela corre. A igreja, portanto, meus irmãos, está inserida num contexto de perigo. Trazendo um pouquinho para a nossa realidade, nós corremos o risco de nos tornarmos mundanos, de deixarmos de fazer a diferença, de sermos demasiadamente humanos, esquecendo-se das prerrogativas espirituais que o Senhor Jesus nos ensina, pelas quais Ele morreu e que os apóstolos defenderam com tanta veemência. Paulo, portanto, se levanta e diz: olha, a igreja está sendo atacada na sua teologia. A cristologia da igreja está sendo atacada porque Jesus está deixando de ser o centro da igreja. Jesus está deixando de ser o que a igreja tem como sua essência, e ela está abraçando outras verdades. O apostolado, por que Paulo se preocupa tanto com o seu apostolado? Não que Paulo quisesse a primazia, não que Paulo quisesse ser reconhecido, mas é porque o apostolado era justamente o guardião do verdadeiro evangelho. Então, quando Paulo fala que ele é apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, Paulo está dizendo que o que ele faz, que o ofício que ele exerce, não é uma invencionice humana, não é uma coisa criada, não é uma filosofia qualquer, mas é uma responsabilidade que lhe fora passada pelo próprio Cristo. Portanto, Paulo não está defendendo, por assim dizer, o seu emprego. Paulo não está assim, querendo dizer: olha, continuem gostando de mim, ou continuem acreditando em mim. Mas Paulo está dizendo: olha, se vocês duvidarem desse ministério que confiou a vocês o evangelho, tudo vai se perder. Porque quando o mensageiro perde a credibilidade, a mensagem também deixa de ser verdade. Portanto, a preocupação de Paulo vai nesse sentido. Paulo está vendo que as bases da igreja estão sendo atacadas com veemência. Paulo percebe que aquilo que sustentava a igreja está completamente prejudicado. Portanto, Paulo diz: olha, sou consciente da autoridade que recebi, e esta autoridade me foi dada pelo Senhor, ela é especial e única. É interessante a gente observar uma coisa, que o ministério apostólico, ele se restringiu àqueles homens. Hoje, obviamente, nós temos apóstolos por aí, mas as credenciais para exercer o apostolado só foram vistas naqueles que Jesus escolheu, naqueles que Jesus chamou. Uma das coisas necessárias para que alguém seja um apóstolo é ter visto o Senhor. Portanto, não há hoje, o ministério apostólico, ele não tem sucessão. Falar em sucessão apostólica é uma heresia das mais grosseiras. Portanto, Paulo fala: olha, é especial o que eu exerço, a minha autoridade é autêntica porque ela é proveniente do céu, ela é aprovada por Deus e tem como objetivo agradar a Deus, tem que ser feita do modo de Deus, a maneira de Deus. O apóstolo, ele não faz o que quer, ele não desenvolve o seu ministério para ser reconhecido pelos homens, mas é para que Deus seja reconhecido. E, portanto, toda orientação para o desenvolvimento do ministério apostólico deve proceder
de Deus, especificamente do Pai e do Filho. Portanto, Paulo destaca: não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Então são essas as credenciais que Paulo destaca para o reconhecimento da validade do seu ministério. Não é fácil a gente definir, por exemplo, para quem Paulo escreve, mas nós podemos entender que a abrangência da região da Galácia envolve a percepção de que ele está preocupado com a igreja do Senhor em todo o tempo. Não era só no primeiro século que as igrejas enfrentavam dificuldades. Paulo ficava admirado porque ainda era cedo, ainda estava muito recente todos os acontecimentos que marcaram a fé naqueles dias, e a igreja já estava se pervertendo, a igreja já estava se distanciando, a igreja já estava se desviando. Ele se admira por isso. Mas é um problema recorrente no mundo, ao qual nós também estamos expostos. Portanto, é importante que nós entendamos. Os inimigos da igreja não se cansam, os inimigos da igreja estão o tempo todo atuando para que a igreja deixe de ser igreja. E é interessante, irmãos, que se a gente observar o interesse hoje dos inimigos da igreja, não é que a igreja feche. Porque parece que fechar a igreja surte um efeito contrário. Quando fomos orientados, para não dizer proibidos de abrir as portas, parece que o nosso desejo de estar aqui aumentou. Parece que a vontade de ser igreja se tornou mais forte. Mas o que destrói realmente a igreja não é impedi-la de ser igreja, não é impedi-la de fazer o seu trabalho, mas é desvirtuar a sua missão. Porque uma igreja desvirtuada, ela é uma igreja que segue fazendo um trabalho completamente destrutivo, porque afasta as pessoas de Jesus, afasta as pessoas do Evangelho. E sem o Evangelho não há transformação, sem o Evangelho não há mudança, sem o Evangelho não há vida. Paulo, portanto, percebe a artimanha do inimigo e se levanta e diz: olha, vocês estão em perigo. A igreja está em perigo quando dá ouvidos à mentira. A igreja está em perigo quando ela deixa de considerar a verdade de Jesus. Por isso ele se levanta e diz: olha, precisamos ter cuidado. Falsos mestres estão se levantando, se inserindo no contexto da igreja para falar o que lhes agrada, para preservar aquilo que eles consideram precioso, não o que Cristo ensinou. Irmãos, há uma citação da poesia de Luís de Camões, no segundo canto dos Lusíadas, onde ele afirma uma coisa interessante: quem poderá do mal aparelhado livrar-se sem perigo sabiamente, se lá de cima a guarda soberana não acudir à fraca força humana? É tão interessante a gente parar para pensar nisso, porque é muito simples. O maior engano que o coração humano pode cometer é achar que pode alguma coisa sozinho. E tem sido isso que tem sido ensinado às pessoas hoje. Você pode. Você é capaz. Obviamente que capacidades temos, talentos possuímos, dons também nós temos. Podemos fazer muita coisa, e é bom a gente poder reconhecer o resultado das nossas obras. Imagina quão gracioso deve ser para um compositor ver a sua peça finalizada. Outros dias eu vi uma cena de um produtor musical que estava em decadência, vivia bêbado pelas ruas. E ele entrou num bar, pediu uma bebida e tinha uma moça tocando. Voz e violão bem simplesinha mesmo, mas ele olhou para aquela música, ela chamou a sua atenção, ele percebeu que no palco havia alguns instrumentos como esses aqui,
vazios, sem seus músicos. E ele, ouvindo aquela canção, ele começou a imaginar um arranjo no teclado, um baixo, um violão. E na cabeça dele, aquela peça ficou completa. Eu achei bonita aquela cena, porque é assim que nascem, né, as grandes coisas. Da simplicidade, do entendimento de quem sabe o que está fazendo. Nós possuímos esses talentos, essas capacidades. Mas no que diz respeito à eternidade, nós somos totalmente dependentes do céu. Somos totalmente dependentes do Senhor. E aqueles ensinos falsos estavam dizendo à igreja: não, você pode contribuir para a sua salvação. Só que a igreja em risco, ela pode perder as coisas mais preciosas que ela possui e que lhe foram dadas por Jesus. Vamos conhecer? Primeiramente, a igreja está em risco quando ela perde a sua liberdade. Nós fomos feitos livres por Jesus. Uma das coisas que nós não podemos esquecer é que o Evangelho, ele liberta. E Paulo segue aqui, falando, e depois de dizer que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai, ele está reconhecendo aqui algo maravilhoso, que antes nós estávamos presos, que antes nós estávamos mergulhados na escravidão, que antes nós estávamos completamente perdidos. O Evangelho fez exatamente o quê? Nos tirar de lá, o qual se entregou para nos desarraigar. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês estavam enraizados no mundo, vocês estavam presos lá, e a despeito da prisão, a despeito de toda escravidão exercida sobre vocês, vocês até gostavam. Isso lembra muito, né, o que aconteceu no Egito. Não estava fácil, o trabalho estava pesado, mas ainda teve gente que achou melhor ficar lá por causa de um pedaço de carne, por causa de algum conforto, por causa de alguma falsa segurança. Poxa, mas para a gente ser livre tem que atravessar um deserto, a gente tem que caminhar, a gente tem que labutar tanto. Então muitas vezes a gente esquece que depois do desafio, depois do deserto, tem algo grande, tem algo melhor, tem algo poderoso para nós. Então, quando nós deixamos de observar os perigos que nós enfrentamos como igreja e começamos a ceder a eles, começamos a abrir os braços, começamos a dar ouvidos, nós estamos colocando em jogo a nossa própria liberdade, liberdade que Cristo trouxe para nós. Jesus nos chama de um contexto prejudicado, de um contexto difícil, nos leva para o reino da sua luz, nos coloca dentro de um contexto não de conforto, mas de segurança, para que nós reconheçamos que somente Ele pode mudar a nossa história. Mas quando começamos a dar ouvidos às mentiras, é como se você estivesse de novo, imagine que você fosse uma árvore, pegando a sua raiz, enfiando no buraco e jogando terra. É como se você fosse um preso recém-libertado, chegasse diante do mundo e falasse: puxa vida, vou voltar para lá. Lá pelo menos eu tinha comida 2 vezes no dia, um teto sobre a minha cabeça e um monte de guardas me protegendo. Aqui eu vou ter que fazer tudo sozinho. Ceder, meus irmãos, à mentira é justamente fazer isso, é voltar para a escravidão, é voltar para a prisão, é voltar para a lama. A igreja está em perigo quando ela começa a ouvir essas coisas, porque ela perde a sua essência. O Evangelho deixa de fazer sentido. Paulo se levanta para dizer: olha, vocês estão correndo risco, porque vocês estão ouvindo o que vai matar vocês. Vocês estão seguindo o lobo que vai comer vocês, que vai devorar vocês.
A igreja está em perigo quando ela abandona o seu chamado, quando ela deixa de ser luz, quando ela deixa de fazer diferença, quando ela não sabe mais para que ela existe. Se há uma coisa, meus irmãos, que nós devemos pedir ao Senhor todos os dias, é que Ele não nos deixe perder de vista a nossa missão. Você já parou para perguntar isso para Deus? Eu pergunto todo dia: o que o Senhor quer que eu faça? E Deus, Ele não é de conversar muito assim, né? Ele falou: eu já disse, vai lá e leia. Sabe, mas é muito fácil a gente perder de vista a nossa missão. O que eu estava fazendo mesmo? Para onde eu estava indo? Puxa, que é legal, vou ficar por aqui. Não é igual quando você está viajando. Tem algumas paradas que você faz, que se você não cuidar, você fica por lá mesmo. É tão bom, é tão bonito, então, puxa, mas não é seu destino. Da mesma forma, a nossa caminhada aqui nessa terra tem boas paradas, tem bons pontos, mas não é o seu destino final. Você não está aqui para construir uma zona de conforto para você, pegando um pouquinho no pé dos homens. Não, você não está aqui para fazer o cantinho do guerreiro, né? Esses dias eu estava na casa da nossa família na Bahia, e cheguei na casa do meu cunhado. Ele gosta de empreender, gosta de construir, ele é muito ativo, e sempre que a gente chega lá tem uma obra. Aí eu falei: o que você está fazendo agora? Ele falou assim: o descanso do guerreiro. Eu olhei para a cara dele assim e ri. Eu falei: você vai descansar mesmo? Aí: vou. Aí botei minha mesa de sinuca ali, tal. Ele me mostrou tudo, eu consegui imaginar. Mas nós não estamos aqui, irmãos, para construir nossos cantinhos de descanso. Obviamente que teremos paradas, teremos oportunidades de recuperar as forças, mas para que nós prossigamos. A igreja, portanto, ela não foi chamada para se acomodar. A igreja não foi chamada para ficar detida no mesmo lugar. A igreja é livre em Cristo Jesus para fazer a sua vontade, para seguir glorificando a Deus. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a missão da igreja. É tornar o nome do Senhor conhecido, é fazer a vontade de Deus. Então, uma igreja em perigo, ela corre o risco de perder a sua liberdade, de ser escravizada de novo. Como é que eu me livro disso? Atentando para o verdadeiro evangelho, atentando para a missão que Cristo me chamou para fazer, atentando para a responsabilidade que Ele me deu. Então, esse é o primeiro aspecto que a igreja pode se tornar prejudicada: perder a sua liberdade. Segundo, perder a sua mensagem. Quando a igreja se torna escrava, ela deixa de falar, ela deixa de anunciar. No verso 6, Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A perturbação da igreja faz com que ela não fale a verdade, faz com que ela não mostre quem é Cristo. Olha só que interessante, Paulo usa aqui duas palavras, outro e outro. Não é? Na língua que Paulo escreveu, que era o grego, são duas palavras diferentes para outro. Héteros e alos. Hétero é a ideia de diferente, homem e mulher, diferente do outro. As diferenças são gritantes, né? Você olha para uma mulher, você reconhece uma mulher pela sua delicadeza, né? Pela suavidade. Homem, você sabe que é homem, que você vê o bicho é grosseiro, o bicho é bruto, e é bom que seja assim. Mas alos é a ideia de um diferente, mas que tem a mesma essência, ou seja, é um diferente da mesma espécie, né? É um diferente parecido, como nós somos diferentes,
embora sejamos todos humanos, temos as nossas diferenças. E Paulo está usando esse trocadilho para dizer, olha, vocês estão abraçando outro evangelho completamente diferente, que nem pode ser chamado de evangelho. Não tem nada do evangelho original, não tem nada do que nós ensinamos a vocês, não tem nada do que Cristo deixou para nós. Vocês estão abraçando uma aberração, vocês estão abraçando uma mentira, vocês estão abraçando o engano. E esse engano tem um objetivo muito simples, que é o de confundir tudo, perturbar tudo, acabar com tudo. Então, quando a igreja começa a se bandear para o lado errado, ela perde a sua mensagem. É um perigo que nós corremos. Então, o que precisamos fazer? Preservar nossa mensagem, manter firme a nossa mensagem, não permitir que a mensagem seja distorcida. Que eu acho interessantíssimo, cada um de vocês possui uma Bíblia. Para que você tem essa Bíblia? É como hoje nós temos os nossos smartphones, né? Fico pensando assim, na versatilidade desse aparelho. Ele é absurdamente versátil, até me assusta às vezes. Sua vida está aqui, você já parou para pensar nisso? Está aqui. E não obstante alguém chegue e te mostre, você viu? Aí você, em vez de olhar no dele, você pega o seu e abre. Mas sabe que a gente devia fazer isso com a Bíblia? Você viu o que está escrito? Você pega a sua e abre. Você tem que ter a sua própria experiência com a palavra. O pregador está aqui compartilhando com vocês, mas qual é o exercício que nós mais fazemos? Leiam comigo, observem o que diz. E qual foram os cristãos que Paulo elogiou? Foram justamente aqueles que faziam isso. Espera aí, vamos ver se está aqui mesmo. Porque isso, meus irmãos, é o que nos possibilita a verificação da autenticidade da nossa mensagem. Então, quanto mais conhecermos a palavra, quanto mais intimidade tivermos com a palavra, mais nós teremos capacidades de filtrar a mensagem que nós ouvimos. Quanto mais você conhecer a verdade, mais sensível você estará à mentira, e mais fácil você poderá detectá-la, porque seus ouvidos, seus olhos e seu coração estarão treinados, e você reconhecerá o que é diferente, o que é estranho, o que é torpe, e você vai rejeitar. Mas se você não conhece, você fica rendido, você fica exposto, você fica completamente entregue. Portanto, para que nós não venhamos a perder nossa mensagem, é preciso conhecer a verdade, conhecer a mensagem, para que evangelhos diferentes, evangelhos adocicados, evangelhos travestidos, não sejam pregados por aí. Somos guardiães dessa verdade. Temos a responsabilidade de manter pura a mensagem do Senhor. Por isso que você carrega a sua Bíblia. É por isso que seus pastores são tão chatos com relação à biblicidade do que nós fazemos. Chatos no bom sentido, tá? É por isso que a gente pega no pé, porque é a única maneira da gente se resguardar, gente, é conhecer. Por isso Paulo fica admirado, vocês estão passando de um evangelho para outro. Isso significa dizer que a igreja estava abandonando uma coisa boa e falou, opa, isso aqui é mais interessante, isso aqui parece mais bonito, isso aqui parece mais agradável. E o perigo só aumenta, porque depois de perder a liberdade e a mensagem, a igreja começa a perder o foco. Não sabe para onde está indo mais, não sabe o que está fazendo mais. E Paulo fala algo fortíssimo, ele diz, olha, ainda que nós, ou um anjo, vindo do céu, vos prega um evangelho que seja diferente desse, seja maldito. Maldição aqui é estar completamente fora das bênçãos e da aprovação de Deus. Paulo diz, olha,
vocês vão verificar a autenticidade do ministério apostólico se ele estiver dentro, né, dos preceitos da palavra. Senão, não é apostolado bíblico. Não é gente que fala da parte de Deus. Se eu, gente, que me digo aqui, como ele falou, sou apóstolo da parte de Deus, se eu chegar e dizer para vocês, olha, tem um evangelho mais fácil, podem saber, eu sou um maldito. É o que Paulo fala. Porque o mensageiro não tem o direito de alterar a mensagem. Você gostaria que o correio mexesse na sua correspondência? Embora ele mexa, né? Mas você espera que chegue do jeito que você pediu. Você espera que chegue do jeito que você encontrou, ou que a pessoa mandou para você. Na época que a gente mandava cartas, já pensou? A pessoa fala, não, vou mudar o sentido aqui. O mensageiro não tem o direito de alterar a mensagem, é o que Paulo está falando. Então nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos deixar que nada se interponha no nosso caminho de crescimento, no nosso caminho de relacionamento com o Senhor. Os judaizantes estavam fazendo adições prejudiciais, estavam colocando coisas desnecessárias no Evangelho, e as pessoas estavam comprando a ideia, as pessoas estavam inserindo, ou seja, a liberdade estava sendo perdida. Então, a pessoa ia lá, se convertia, puxa vida, agora eu sou de Jesus. Chegava os judeus e falou assim, não, mas falta uma coisa, você tem que se circuncidar. Vem cá, deixa eu tirar um pedacinho aí, e só então você vai ser salvo. É a mesma coisa chegar para nós hoje e dizer, olha, não basta você professar sua fé, sabia que você tem que fazer isso e isso, sabia que você tem que, quem sabe, entregar sua casa, fazer um pacto de sangue. São coisas que a palavra de Deus, meus irmãos, não afirma para nós, mas que são muitas vezes inseridas e que as pessoas vão adotando, comprando, e com isso elas vão perdendo o seu foco. E se nós perdemos o nosso foco, nós deixamos de ser a igreja do Senhor. Se nós perdemos o nosso foco, se nós não sabemos o que estamos fazendo, se nós não nos dedicamos ao que fomos chamados para fazer, nós seremos qualquer coisa, menos igreja. Então as perguntas que são feitas para nós é: quem nós somos quando não estamos aqui? Quem nós somos diante dos nossos amigos que ainda não creem? Somos servos de Deus ou somos como eles? Quem faz a diferença? Quem é que influencia? Quem é que brilha? Quem é que ofusca? Tenho muitos amigos não cristãos, muitos deles são uma bênção para mim, mas eu não posso referendar o que eles fazem no sentido de não crer. Eu preciso ser o contraponto, nós precisamos ser. Nós fomos chamados, se o Senhor nos colocou diante de pessoas que ainda não creem, não é para que nós diminuamos a qualidade da nossa fé, é para que nós possibilitamos a eles crerem também. É para que nós os ajudemos a enxergar o que nós enxergamos, a reconhecer o que nós reconhecemos, a entender o que nós entendemos. Esse é o foco da igreja. A igreja está no mundo, mas a igreja não pertence ao mundo. Não mais. A igreja é do Senhor Jesus, fincada no mundo, para mostrar ao mundo quem é o seu Senhor. É para isso que nós estamos aqui, correndo riscos, mas estamos seguros em Jesus, desde que não nos esqueçamos da sua mensagem, não distorçamos a sua palavra, não nos esqueçamos da sua vontade. Que Ele mesmo, meus irmãos, nos sustente e nos proteja, mas que de nossa parte haja empenho, dedicação e compromisso, pois foi para isso
que o Senhor nos chamou e Ele mesmo nos tem capacitado. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de seguirmos firmes o nosso caminho até o dia em que Ele resolver voltar ou chamar a nossa senha. Vamos orar? Bendito Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de anunciar a Tua palavra. Que não nos esqueçamos, meu Deus, do compromisso que assumimos contigo, de sermos fiéis até o fim. Sê conosco, meu Senhor, e nos ajuda. Obrigado, meu Deus, por esta família que o Senhor reuniu aqui nesta cidade há tantos anos, a qual o Senhor tem sido fiel ao longo de todo esse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a seguirmos a nossa missão com foco unicamente no Senhor. Que mesmo diante dos riscos, meu Pai, que este mundo nos oferece, guardemos firme a nossa confissão, vivendo no Senhor a liberdade que Cristo nos deu, preservando a nossa mensagem e mantendo o nosso foco para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos encerrar? Todos os avisos já foram passados. Vamos nos colocar de pé. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor, para que caminhemos, mesmo em um mundo tão arriscado, preservando a Deus, valorizando a liberdade em Cristo Jesus, dedicando-nos à mensagem e mantendo firme o nosso foco, até aquele dia em que o veremos face a face para com Ele reinar por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.